Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, processo seletivo do ano de 2023. Se você fez essa prova, então você vai verificar agora o que você errou das questões de física do Setur. E se você vai fazer a próxima prova do Setur, esta é uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio, professor de Matemática e Física, aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Na aula de hoje nós vamos corrigir as questões de física da prova do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, prova que aconteceu no ano de 2023 para ingresso no ano de 2024. E se você tem interesse nesse assunto, você é aluno do nono ano, você quer se preparar para fazer as provas das escolas técnicas ou das escolas militares, eu tenho uma excelente notícia para você. Estão abertas as matrículas para a nossa turma online de matemática para as escolas técnicas e militares. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Várias videoaulas gravadas, módulos bônus com simulados das nossas turmas presenciais aqui e também aulas de física. Não perca essa oportunidade. Vamos lá então? Vamos resolver as questões do Setur de Física. As questões de Física da prova do Setur esse ano começaram nas questões de número 37. A questão de número 37 era uma questão de leis de Newton. Bem tranquila a questão, uma questão conceitual que nem exigia que o candidato fizesse conta. Muito candidato tem medo de física porque tem muita conta, é muito difícil. Gente, não é difícil. Basta você estudar, você anotar todas as definições. Algumas questões são necessárias cálculo sim, mas não são todas. Vamos ler a questão, vamos lá. Durante o voo de um avião existem 4 forças atuando, como mostrado na figura a seguir. E aí o Setur apresentou essa figura aí, tá vendo? Então o avião, como ele mencionou, são 4 forças, as forças estão escritas aqui, ó, tá vendo? Força-peso, força de sustentação, força de tração e força de arrasto. Vamos continuar a leitura da questão. Considere uma situação em que o avião se move em linha reta na horizontal com uma aceleração maior que zero. A partir de um determinado instante, observa-se que a intensidade da força de tração passa a ter o mesmo valor da força de arrasto. É uma informação importante, então eu vou destacar isso no texto. A partir de um determinado instante, observa-se que a intensidade da força de tração passa a ter o mesmo valor da força de arrasto. Quando isto ocorre, podemos afirmar que a soma de todas as forças atuando sobre o avião é igual a zero. Também vou anotar isso. Ou seja, quando a força de arrasto é igual à força de tração, a soma de todas as forças atuando sobre o avião é igual a zero. Logo, o avião vai cair em queda livre, ele vai cair descrevendo uma trajetória curvilínea, vai voar em linha reta com velocidade constante, vai voar em linha reta com velocidade cada vez menor, ou ele vai voar em linha reta com aceleração constante e maior que zero. Nós precisamos saber, nós vamos voltar lá na figura para analisar esta situação, pessoal. Bom, a situação é a seguinte: o avião ele vem em movimento acelerado. Num determinado instante, a força de tração ela fica igual à força de arrasto, ou seja, essas duas forças elas vão se anular, uma vai anular a outra. E a força de sustentação do avião também vai ser anulada com a força-peso. O que quer dizer, né, e o que foi dito no texto, é que a força resultante passa a ser igual a zero. Luiz, o que é força resultante? É a soma de todas as forças que está atuando no avião. Então, a soma de todas as forças passa a ser nula. Isso implica dizer, pessoal, lá de acordo com as leis de Newton, que a aceleração passa a ser zero. A aceleração não era zero, mas a partir de um determinado instante ela fica igual a zero. Isso aqui pode implicar em duas coisas, pessoal.
Primeira possibilidade, que o avião fica em equilíbrio dinâmico. E a segunda possibilidade é que o avião fica em equilíbrio estático. Nas duas situações, o avião passa a ficar em equilíbrio, segundo as leis de Newton, tá bom? O equilíbrio estático, pessoal, significa dizer que a velocidade do avião passa a ser zero. E o equilíbrio dinâmico significa dizer que a velocidade do avião fica constante. Isso aqui é o que vai dar a resposta da nossa questão. Vamos repetir então? Então grava isso, anota isso daí. Toda vez que a força resultante for nula, ou seja, que a soma de todas as forças se anular for igual a zero, vai acontecer da aceleração ser nula, ser zero. Aceleração nula implica em duas possibilidades. A primeira é que o equilíbrio é dinâmico. Equilíbrio dinâmico significa dizer que a velocidade passa a ser constante. E equilíbrio estático, que é a segunda possibilidade, significa dizer que a velocidade do avião passa a ser nula. Como o avião está em movimento, a velocidade dele não pode ser nula, tá bom? Logo, nós concluímos que o avião ele passa a se deslocar com velocidade constante. E claro, ele vai passar a se deslocar com velocidade constante em linha reta, tá bom? Dentro aí do nosso dia a dia, pessoal, isso parece ser absurdo, mas não é. Dentro dos conceitos físicos, é isso mesmo, tá bom? Então, o avião ele vai passar a voar em linha reta com velocidade constante. O gabarito da nossa questão é a letra C. Vamos para a questão 38 agora? A questão 38 é uma questão envolvendo as escalas termométricas. Questão 38. A temperatura da superfície global, terra e oceano, em junho de 2022, foi a sexta mais alta em 143 anos, 1,57 graus Fahrenheit acima da média do século XX. Informação importante, eu vou destacar também o texto aqui, ó. 1,57 graus Fahrenheit acima da média do século XX. Este junho também foi 0,14 graus Fahrenheit mais frio do que o junho mais quente, registrado em 2019. Os 10 junhos mais quentes ocorreram desde 2010. É a primeira parte do problema. Vamos para a segunda parte do texto da questão do setor. Segunda parte nos diz o seguinte: considerando que a temperatura média da superfície global no século XX foi de aproximadamente 14 graus Celsius, destaco isso aqui no texto também, tá bom? A temperatura da superfície global no mês de junho de 2022 foi de quanto? Então nós temos algumas informações aí que eu vou anotar que o texto falou pra gente, tá bom, pessoal? Então tá aqui as duas informações mais importantes do nosso texto, ó. O problema falou que a média do século XX foi de 14 graus Celsius, inclusive isso está aqui nessa parte da sua tela. E a outra informação, lá na primeira parte do problema, foi que a temperatura do mês de junho de 2022 foi 1,57 graus Fahrenheit maior que essa média aqui, ó, tá bom? Então, se o aluno somar 14 graus com 1,57, ele vai achar uma resposta, porém uma resposta errada, vai achar 15,57 graus. E olha o que o setor fez, o setor colocou aqui na letra E, tá vendo? 15,57. Porém, esse resultado ele está errado. Por que está errado, Luiz Antônio? Porque presta atenção aqui, ó. Essa temperatura aqui, que é a temperatura média que o problema falou, está em graus Celsius. E essa variação aqui está em graus Fahrenheit. Então você não pode somar dois valores de temperatura, pessoal, que estão em escalas diferentes. Você tem que converter para a mesma escala, para a mesma unidade. Ou tudo para Celsius, ou tudo para Fahrenheit. Como nas opções nós temos as opções em graus Celsius, eu vou transformar tudo para Fahrenheit. E agora que vem o pulo do gato da questão, tá bom? Porque isso aqui, que ele falou para a gente, 1,57, foi uma variação de temperatura em Fahrenheit. E para calcular a variação,
nós devemos utilizar a seguinte fórmula matemática. Ó. Variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9. Welles Antônio, essa fórmula aí eu nunca vi. Sim, essa aqui, pessoal, é a fórmula matemática que relaciona as variações dessas escalas termométricas, né? Eu sei que você já deve ter escutado aquela outra, né? Ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, não é verdade? Essa daqui, pessoal, é a equação geral das escalas termométricas que relaciona graus Celsius e graus Fahrenheit. É quando você quer transformar o valor de uma temperatura na outra, mas não variação. Por exemplo, se eu quisesse transformar esses 14 graus Celsius para graus Fahrenheit, aí sim eu iria usar esta equação aqui. Como o que me interessa é o cálculo da variação, eu não vou usar essa fórmula e sim vou usar essa daqui, pessoal. Então, vamos lá. Eu quero calcular a variação em graus Celsius para uma variação de graus Fahrenheit, que é de 1,57. Então, está aqui, ó, no lugar da variação Fahrenheit, eu coloquei o valor, que é 1,57 dado no problema, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Isso aqui é uma proporção, não é? A gente pode multiplicar cruzado aqui, ó, que aí você vai conseguir resolver. Multiplica 5 vezes 1,57, depois divide por 9. Como assim, Luiz Antônio? Não entendi. Aqui para você, ó, esse 5 que está aqui dividindo, vai aparecer do outro lado multiplicando esse 1,57. Então, vamos ficar com 5 vezes 1,57, tudo isso dividido para 9, tá bom? Fazendo essas contas aqui, pessoal, tem que fazer conta, não pode ter preguiça de fazer conta. Você vai encontrar um valor aproximado, isso aqui não dá exato, tá? De 0,8, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer que uma variação de 1,57 graus na escala Fahrenheit equivale a uma variação de 0,8 graus na escala Celsius. E agora a gente soma esse valor aqui com 14 graus Celsius. Tá bom? Então tem aqui, ó, 14 graus Celsius, que foi a média do século 20 que ele falou, mais a variação que é 0,8 graus Celsius. Agora sim eu posso somar, ó, porque ambos os valores estão na mesma escala termométrica. Nós vamos obter um valor aproximado aí, ó, de 14,8 graus Celsius, pessoal. E com isso a gente consegue responder aí, a gente consegue resolver essa questão do Setur, tá bom? O gabarito da questão é a letra B, tá aqui, ó, 14,87 graus Celsius, tá bom? Aproximadamente. Como eu falei para você, esse valor aqui de 0,8 é um valor aproximado, ele não é exato. Questão de número 39 do Setur, vamos lá, questão envolvendo a velocidade média. Ó, você que vai fazer a prova do Setur, ou do Cefet, né, que também cai física, pode estudar a velocidade média. Toda a prova de física do Cefet e do Setur, eles cobram velocidade média, pessoal. Vamos ler a questão. Num aeroporto, 2 servidores do Setur não perceberam a mudança de embarque do portão 1 para o portão 20 e com isso tiveram que percorrer o trajeto entre os portões em um curto intervalo de tempo. O servidor 1 fez esse trajeto utilizando as esteiras rolantes. O servidor 2 utilizou a passarela convencional e paralela à esteira para o percurso. A velocidade da esteira é de 7,2 km por hora. A distância entre os portões é 900 metros e os servidores 1 e 2 iniciaram os seus trajetos 5 minutos antes do fim do embarque. Diante dessas informações, para que eles não percam o voo, as velocidades mínimas de caminhada dos servidores 1 e 2 devem ser respectivamente. Então tá aí a questão, tem um texto grande, né? Acostume-se com o texto, tá bom? Não tem jeito. Eu vou anotar aqui, vou destacar no texto as informações importantes para resolvermos a questão. Primeiro, a velocidade da esteira. A velocidade da esteira é de 7,2 km por hora, isso vai ser importante. A distância entre os portões, ou seja, a distância que os 2 servidores têm que percorrer, 900 metros. O tempo que eles vão ter que percorrer essa distância é de 5 minutos, pessoal. Bom, então,
eu consigo observar as seguintes informações. Vamos começar pelo servidor 2. O servidor 2 vai percorrer uma distância de 900 metros no intervalo de tempo de 5 minutos. Convém transformar esses dois valores para quilômetros e hora, já que nas opções do setor, observe, em todas elas aparecem as velocidades em quilômetros por hora. Bom, vamos lá. 900 metros equivale a 0,9 quilômetros, pessoal. Isso aqui não tem jeito, é um sistema métrico decimal, você tem que saber transformar isso aí. 5 minutos transformando para hora é uma fração de hora, correto? Então é 5/60 de hora. Que simplificando essa fração por 5, nós vamos encontrar 1/12 de hora. Então, repetindo para você, a distância de 900 metros que o servidor 2 tem que percorrer equivale a 0,9 quilômetros. O tempo que ele tem para percorrer essa distância é de 5 minutos, que equivale a 1/12 de hora. Se você quer mais detalhes sobre essas transformações, não tem jeito, faz o nosso curso de matemática para as escolas técnicas e militares, que esses detalhes aqui serão ensinados para você, tá bom? Mas se você já sabe transformar, ótimo, excelente. Agora nós vamos calcular a velocidade média desse servidor. Velocidade média, você não pode esquecer que é a divisão entre o espaço percorrido pelo tempo. O espaço percorrido é 0,9 quilômetros e o tempo em horas 1/12. Como isso aqui é uma divisão de frações, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha que interessante. Ao efetuar essa multiplicação de 0,9 por 12, nós vamos encontrar a velocidade de 10,8 km por hora. Pessoal, essa daqui é a velocidade do servidor 2. O servidor 2 é aquele que vai a pé, não é o que vai pela esteira rolante, tá bom? Bom, com esse resultado aqui, a gente já pode eliminar, observe, já podemos eliminar a letra A e podemos eliminar a letra B e podemos eliminar a letra C também. Então, a gente fica entre as letras D e a letra E, tá vendo? Agora, nós vamos calcular a velocidade mínima de caminhada do servidor 1. Do servidor 2 já foi, na verdade, do servidor 2 é 10,8 km por hora. Agora nós vamos calcular o do servidor 1. Para isso eu fiz uma pequena ilustração aqui para você entender. Embaixo nós temos a velocidade do servidor 2, que nós já sabemos que é 10,8. O servidor 2 ele está caminhando, tá bom? Paralelamente ao servidor 1 que está na esteira rolante. A velocidade do servidor 2 é 10,8. Beleza. Agora, o servidor 1 ele está em cima da esteira rolante e esta se desloca, se movimenta a 7,2 km por hora, é a velocidade da esteira rolante, tá bom? A velocidade, então, do servidor 1 tem que ser uma velocidade que, somada a 7,2, tem que ser igual a 10,8. Por quê? Porque vai ser somada a velocidade dele com a velocidade da esteira. Então, pessoal, tá bem tranquilo, né? A velocidade do servidor 1, que eu chamei de x, somado a 7,2, tem que ser igual à velocidade de 10,8. Então, nós vamos resolver esta equaçãozinha aqui e nós vamos encontrar a velocidade do servidor 1. Resolvi aqui embaixo para você, ó. Aqui, ó, x vai ter que ser, então, 10,8 menos 7,2. Vou encontrar aqui o valor de x, pessoal, que vai ser de 3,6 km por hora. Eu espero que você tenha entendido que essa velocidade aqui, somada à velocidade da esteira rolante, vai dar a velocidade mínima de caminhada do servidor 1. Com isso, nós resolvemos a questão e nós chegamos à conclusão que o gabarito é a letra D, 3,6 km por hora e 10,8 km por hora. Vamos lá, vamos para a última questão da prova de Física do Colégio Técnico da Rural
uma questão envolvendo notação científica, tá bom? Questão de número 40. Duas câmeras do telescópio espacial James Webb da NASA capturaram a imagem mais recente de uma nebulosa planetária, conhecida informalmente como Nebulosa do Anel Sul, localizada a aproximadamente 2.500 anos-luz de distância da Terra. Essa informação aqui eu vou destacar no texto. Continuando a leitura da questão do Setur, vamos lá. Considerando que um ano-luz é aproximadamente, ó, esse símbolo aqui, ó, símbolo de aproximação. Você que não conhece, não sabe ler o símbolo de aproximação, é isso aqui, tá bom? Então ele fala que um ano-luz tem aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. A distância aproximada em quilômetros entre o planeta Terra e a nebulosa do Anel Sul é quanto? Então, olha para as opções, como eu falei para você, nós temos que apresentar a resposta na forma de notação científica. O que nós precisamos saber é o seguinte, que a grandeza 1000 é equivalente a 10 elevado ao cubo. Por exemplo, quando você tem 2000, observe que isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao cubo. Então, isso aqui, ó, esse 10 elevado ao cubo, essa potência de base 10, tá vendo? Representa 1000. Quando nós estamos falando em milhões, a potência de base 10 é 10 à sexta. Quando nós estamos falando de bilhões, é 10 elevado à nona potência. E quando nós estamos falando de trilhões, nós estamos falando de potência de base 10, onde o expoente é 12, tá legal? Então, quando o problema fala para você, quando o Setur menciona que um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros, é a mesma coisa que a gente escreveu o seguinte, que um ano-luz é aproximadamente 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Então, se eu sei, pessoal, que um ano-luz é 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros, o que o Setur perguntou foi o seguinte, ó, 2.500 ano-luz são quantos quilômetros? Então, o que nós temos que fazer é multiplicar esse valor aqui, 2.500, por esse valor aqui, 9,46 vezes 10 a 12ª. Bom, esse valor aqui, 2.500, eu já posso escrever na forma de notação científica como 2,5 vezes 10 ao quadrado. É assim que a gente transforma. E agora eu vou multiplicar esse valor aqui por esse. Então vamos lá, ó. 2,5 vezes 10 ao quadrado vezes 9,46 vezes 10 elevado à 12ª. O que nós temos que fazer aqui, ó, é multiplicar esse número por esse. O que dá 23,65, tá bom? E aqui nós vamos aplicar uma propriedade de potência. Esse 10 ao quadrado que está aqui, vezes esse 10 elevado à 12ª potência, isso é a multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes, tá bom? Porém, esse resultado ainda não está na forma de notação científica. Nós temos que deslocar essa vírgula que você está vendo aqui, ó, tá bom? Uma casinha à esquerda, tá? E uma casinha à esquerda, deslocando uma casinha à esquerda, nós vamos ficar com 2,365, tá bom? E aqui o expoente ele vai aumentar uma unidade, porque o número ele diminuiu, tá vendo? Uma potência de base 10. Então o expoente aumenta, esse 14 aqui se transforma em 15. E agora, pessoal, nós já podemos fazer uma aproximação. Esse número que você está vendo aqui, o 2,365, tá vendo? Ele é aproximadamente a 2,4 vezes 10 elevado à 15ª potência. Com isso, a gente calculou aí
a distância, né, da nebulosa até a Terra. Então 2,4 vezes 10 elevado à 15ª potência. Com isso eu respondo a questão do setor, que é a letra D, ó. Beleza? Então tá aí, pessoal, respondido, resolvidas as questões de física da prova do Colégio Técnico da Universidade Rural. Se esse vídeo foi interessante para você, se esclareceu aí a sua dúvida, inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma novidade de matemática e nem de física aqui. Quero agradecer de coração a todos os nossos 2.000 inscritos que nos acompanham no nosso canal. E se você não é inscrito ainda, vai lá, faça a sua inscrição no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima aula, bons estudos!